Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Já tenho aberto aqui na minha Bíblia, aproveitando para tomar um café essa manhã e falarmos sobre persistência. A palavra diz assim mesmo: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Até aqui. Persistência é o que todo cristão deve ter. Jesus fala que não se deve orar apenas uma vez, mas sempre. Ele fala sobre o dever de orar sempre, nunca se desfalecer. A persistência, ela não é uma opção como muitos pensam. Jesus, ele não vai dizer ore às vezes. Ele disse ore sempre. Então isso vai revelar algo muito forte para nós, que a vitória espiritual, ela não vem apenas para quem começa, mas para quem permanece. Porque existem muitas pessoas que começam até bem, né? Começam na fé, começam no propósito, começam na oração, mas nas dificuldades para no meio do caminho. Eu sempre gosto de dizer que o mover de Deus, ele vem com estrondos, ele vem com reboliço, ele vem mexendo tudo. Já quando está silêncio, é quando o Espírito saiu. Você pega uma referência de Sansão, que pensava que o Espírito de Deus estava com ele, mas já tinha ido embora. E então, quando começa a acontecer muitas coisas, não é tempo de parar, é tempo de permanecer, porque Deus está preparando o ambiente. Olha que Paulo diz em Gálatas 6:9: e nós não cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos. Existe um tempo de colher, mas também existe um tempo que o perigo se desfalece antes dele. Escute bem, existe o tempo de colher, mas também existe o perigo de desfalecer antes dele. Quem desiste antes de começar, vamos dizer assim, quem desiste antes do tempo, nunca vê o resultado das coisas. Não pare. Não pare quando as coisas começarem a parecer estar difícil. Não pare porque você ainda não viu o resultado. O tempo de Deus não falha, mas exige constância nisso. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo Kairos é diferente. Então, quando é se contada essa parábola que Jesus fala, exatamente a parábola da viúva, que ela persiste, o versículo 2 ao 5 diz que havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Ele se achava, né? Se achava poderoso. E pelos seus fins mentais, pensando em si próprio, ele disse: eu vou atendê-la para ver se ela me deixa de me importunar por muitos dias. Então o juiz, ele era injusto. A mulher não tinha influência
mas ela tinha uma coisa que nós temos que ter: persistência. O que ela não tinha era posição, mas conquistou pela insistência. Você pode não ter recursos hoje, assim, você pode não ter apoio hoje, mas se você não parar, você vence tudo isso e lá na frente você conta um testemunho de vitória. Em Lucas 18:7, versículo 7, vai dizer: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. É uma pergunta que Jesus está fazendo nessa parábola. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Deus não ignora a oração persistente. O demorar de Deus não é abandono, ele é um processo. O céu vai trabalhando no silêncio enquanto você continua orando. Continue orando, mesmo sem resposta ainda. Continue crendo, mesmo sem ver. O silêncio de Deus não é o fim da história, nunca foi. E nós temos exemplos bíblicos, tudo isso, quando olhamos para o texto de Jó, capítulo 19, versículo 25, diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Confiança. Jó tinha perdido tudo, meus amigos, meus irmãos, mas não perdeu a fé, a persistência. Olhamos também para a história de Bartimeu em Marcos 10, que dizia: e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais tentavam calar, mais ele gritava. Jacó, em Gênesis 32, 26, não deixarei ir, se não me abençoares. Ele se atracou com o anjo, ele decidiu: ou eu sou abençoado, ou eu não largo, ou eu morro agora aqui, porque o que estava com ele era poderoso para matar. Mas Deus gosta de persistentes, Deus gosta de pessoas que insistem em oração, em ação. Deus gosta, porque a persistência ela vai revelar a fé verdadeira. O livro de Hebreus, capítulo 10, 36, diz: porque necessitais de paciências para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Promessa não é só para quem crê, é para quem permanece. Fé que desiste falso não sustenta promessa alguma, meus amigos. Pare de viver de empolgações de momentos. Desenvolva constâncias espirituais e seja firme mesmo quando ninguém estiver vendo, e até suporte as críticas, porque é Deus que vai te dar vitória, meu amigo. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Deus está dizendo hoje: eu não procuro os fortes, eu procuro os que não desistem. Se você continuar, você vai ver. Se você insistir, você vai acontecer. Se você permanecer, a promessa vai chegar. Aleluia! O milagre não é para quem começa, é para quem permanece. Lembra que eu comecei dizendo isso? O milagre não é para quem começa, é para quem permanece. Vamos orar. Bendito Deus, nos dê a tua visão, nos dê direção, discernimento, força e vigor, meu Pai, para persistirmos no propósito que nós tantos almejamos, Senhor. Tudo para a tua honra e
tudo para a tua glória. Que hoje, meu Pai, todo atrapalho e embaraço seja destruído, neutralizado pelo teu poder, Senhor. Que nessa manhã maravilhosa o teu Santo Espírito possa estar hoje na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão ouvindo, estão vendo este vídeo, Senhor, abençoado, que o Senhor proporcionou mais uma vez para nós. E a graça do Senhor Jesus esteja na vida de todos. Que Deus vos abençoe para a honra e glória do Senhor. Persista, não desista.